sou Larissa Timóteo, professora de ciências, sou uma mulher negra de cabelo cacheado. Hoje nós viemos aqui para falar sobre o ciclo da água e a cobertura vegetal. Essa aqui é a cascatinha Taunay, ela mede aproximadamente 35 metros de queda d'água e a gente está aqui para representar o nosso ciclo hidrológico, para falar sobre ele, certo? E a importância dessa floresta da Tijuca para o ciclo da água. O ciclo da água é basicamente a ação da energia solar na água do ambiente. Então a água vai evaporar, ela vai precipitar quando chegar nas nuvens numa camada mais alta, ela vai precipitar. Essa precipitação ela pode ser absorvida e infiltrada. Quem age basicamente na absorção dessa água é a cobertura vegetal, né? E a gente está aqui no meio da Floresta da Tijuca num exemplo de cobertura vegetal. Além disso, a cobertura vegetal também é importante porque as plantas, gente, transpiram. A floresta, ela funciona como uma esponja e absorve a água para guardar para o tempo de seca. E assim ela mantém o curso dos rios, certo? Agora, também a evapotranspiração, ela mantém o clima. A gente chega aqui, ó, dentro da Floresta da Tijuca e o clima é bem mais fresco, por causa da evapotranspiração. Vamos conhecer mais sobre essa floresta, mais sobre a história dessa floresta? Hoje a equipe de ciências veio aqui para mostrar isso para vocês. Vamos lá! E a gente pode provar para vocês que a floresta funciona como uma esponja e absorve mesmo essa água do ciclo hidrológico. Olha só, vou mostrar para vocês aqui como a terra ela fica úmida. A água, aqui a gente tem, ó, a terra muito úmida, tá? Ela demora, toda a folhagem do chão, tudo aqui está úmido. E nesse momento não está chovendo, já tem umas horas que parou de chover. Então ela guarda a água e essa água ela fica guardada para épocas de seca. Certo? Enquanto se não houvesse essa cobertura vegetal, a água evaporaria muito mais rápido. E aí o solo ficaria aquele solo seco, esturricado. Gente, quando a gente faz a trilha aqui no meio da floresta, a gente encontra essa placa que diz assim, ó: a vegetação transfere água para a atmosfera, esfriando o ar à sua volta. A sombra das árvores ameniza a temperatura e também retém a poeira e outros poluentes do ar. Alguns metros à frente, no final dessa trilha, pode-se perceber a diferença na temperatura. E é verdade, gente, quando a gente chega aqui, a gente percebe quanto a temperatura fica bem mais amena. Bom, gente, agora a gente está aqui no meio do rio praticamente, para mostrar para vocês a mata ciliar. O que é mata ciliar, professora? Mata ciliar é essa mata, essa vegetação que a gente vê ao redor do rio, no entorno do rio. Percebam que essa mata, ela segura a terra, tá? Então, ao redor de todo o rio, precisa ter uma mata ciliar, que é uma vegetação que vai segurar a terra. As raízes vão segurar essa terra e vai evitar que ocorra a lixiviação. Lixiviação é o quê? É que o escorrer dessa terra, né, vai evitar o assoreamento. O assoreamento vai ser o quê? Se não tivesse essa mata aqui no meio desse rio, esse rio seria soterrado. Sofreria o assoreamento porque a terra, o lixo, tudo que tivesse ao redor ia para dentro dele. E aí ele ia sendo cada vez mais soterrado. E a água não ia poder escorrer dessa forma aqui, ó, que está acontecendo agora, certo? Então, vocês têm que gravar o quê? Que a mata ciliar é super importante para o rio, porque ela funciona como um cílio mesmo, o nosso cílio do olho, ela funciona como uma proteção para a vida desse rio, tá? Aqui na floresta, aqui no Parque Nacional da Tijuca, tem uma bacia hidrográfica bem grande. Por quê? Porque a floresta, ela funciona, como eu já falei, ela funciona como uma esponja, né, gente? Então ela absorve a água, certo? Então os rios aqui, eles vão fluir muito melhor, em muito maior quantidade de água, tá? Fora que essa mata ciliar acaba impedindo também a poluição, né? Então, os rios aqui, você vai perceber que quando tem vegetação, a água é muito mais limpa. Então, a vegetação, ela vai atuar de diversas formas para o ciclo da água.
na evapotranspiração, quando as plantas vão evaporar, transpirar água e vai liberar essa água em forma de vapor para o ambiente. Essas plantas também elas fazem gutação, que é quando a liberação da água é em forma de líquido. Acontece também. E também impede que essa água seja poluída, né? Então essa água consegue retornar ao ciclo muito melhor e ser aproveitada de diversas formas. Agora a gente vai conhecer o outro lado do parque e vamos nos encontrar com a Viviane, que vai contar pra gente a história do parque e a história desse parque para a água da cidade. Vocês sabiam disso? Que houve uma crise hídrica e que esse parque foi muito importante? É isso que a gente vai ver agora. Vamos lá? Então, gente, estamos aqui no Centro de Visitantes Paineiras e vamos conhecer a Viviane, que ela vai contar pra gente um pouco da história do parque. Não falei isso pra vocês? Tudo bem, Viviane? Olá, tudo bom? A gente sabe que a história do parque tem muito a ver com uma passagem sobre a crise hídrica. Você pode contar pra gente? Sim, claro. Então, quando teve a ocupação, né, o Brasil Descoberto iniciou a ocupação no Rio de Janeiro. E aí, aos poucos, essa ocupação, né, essa população foi crescendo e foi ocupando as diversas áreas de maciços do Rio de Janeiro. E desmatando para o plantio de diversas espécies, né? Então, teve plantio de chá, plantio de cacau, de café, plantio de cana-de-açúcar. Então, esses plantios foram transformando as áreas de mata em áreas de fazendas, né? E à medida que foram crescendo as fazendas e a população na cidade do Rio de Janeiro foi aumentando, foi sendo identificada a diminuição da água para os moradores da cidade. E com isso, por volta de 1810, 1820, o Império percebeu, opa, a falta de água é em função daquele desmatamento todo que a gente está fazendo, porque foi percebendo que os rios estavam diminuindo suas vazões, né? E aí, quando isso foi identificado, em 1860, foi iniciado o processo, inclusive, de regularização dessas áreas, né? E comprando essas áreas desses fazendeiros e transformando elas em áreas de florestas protetoras. Então, foi iniciado um reflorestamento em todo esse maciço do Parque Nacional da Tijuca por conta da crise hídrica. À medida que foi aumentando a floresta, foi aumentando a disponibilidade de água. E essa história, gente, é um bom exemplo de como a cobertura vegetal é importante, né, Viviane, para o ciclo hidrológico, porque assim que houve o reflorestamento, o abastecimento de água volta ao normal. Aqui a gente está numa exposição em que conta um pouco da história do parque e vocês estão convidados, né, Viviane? Isso. Fala pra gente o horário de funcionamento, quando a gente pode vir visitar. O Parque Nacional da Tijuca, ele está aberto todo dia, de segunda a segunda, né, das 8 às 17 horas. É gratuita a entrada, né? E aí a gente tem vários setores. Agora aqui a gente está no setor da Serra da Carioca, né? A gente também tem a Floresta da Tijuca, o outro setor. E ele é aberto à visitação e espera que todos vocês venham para conhecer esse cantinho nosso daqui. Então tá ótimo. Ó, gente, é gratuito. Então é isso, galera. Fiquem bem, não desistam, continuem estudando. Até a próxima e tchau, tchau!